Então, Bhaktisiddhanta Vaibhava de Bhakti Vikasha Swami. Bom, ao apontar constantemente seus discípulos para o benefício final deles, Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, ele fez o possível para mantê-los progredindo constantemente em direção à perfeição. Uma vez ele disse a Srimad Parvat Maharaj. Ele notou a inclinação e aptidão de cada devoto e, consequentemente, recomendou que eles realizassem determinados tipos de serviço. Então ele visitava, né, as matas regularmente, né, que tiveram vários, né, organizava festivais, né, e ele pedia para que os principais pregadores, né, dessem discursos, né, nesses festivais e que eles ficassem viajando. Geralmente eram os sannyasis, né? Bom, não sei se tinha outro, não era. Geralmente eram os sannyasis que faziam isso, né? Então ele deu mais oportunidade que os seus discípulos, seus seguidores que estavam dispersos, né, pudessem receber a sua associação de uma maneira indireta, né? Então ele achava assim que realmente os discípulos deveriam cuidar das necessidades físicas, né? Claro, né? Então ele muitas vezes tomaram prachada, né? Ou seja, quando os matavassis, né? Matavassis não é nome de remédio para matar ninguém, barata, nada disso. Matavassi era o nome de quem mora na mata, Matavassi, né? Ele quando eles se retiravam para dormir, ele ia lá ver, né, se eles estavam dormindo direitinho, né? Coisa assim, né? Se eles estavam dormindo com mosquiteiros, né, ou não. Então, se ele não tivesse, Prabhupada Bhaktisiddhanta mesmo pendurava os mosquiteiros, né, para ele, né, para eles dormissem, né, e evitar malária, né, porque, claro, se você, na Índia, né, bom, nesse momento, né, a malária era algo muito. Até hoje, né, ainda tem algumas partes que. Então, mosquiteiro é uma coisa assim de prevenção, né, assim, você não pode deixar. É questão de vida ou morte. Então, por mesmo quando o Gurudeva ele conta, né? A gente viu essa história quando a mãe de Gurudeva, né? De onde passa o Bhakti Pramod Samaraj e a sua tia, né? Foram visitar Gurudeva e aí a tia dele chamava que Bardi, né? Uma coisa assim, não me lembro muito bem o nome. E quando ela viu que Gurudeva dormia, né, numa cama, né, com mosquiteiro, né, então ela tinha, parece que ela era bem assim, né, tinha um temperamento forte, né, então ela falou: você abandonou a sua família, seus pais estão sofrendo por você, né, e você está falando que você ia ser um santo e você está dormindo aí de mosquiteiro, dormindo de cama, que isso, né? Que vergonha, uma coisa assim. E a Gurudeva disse que não falou nada, né? Falou, não, ele pensou, né? Ela sempre foi muito afetuosa comigo, ela pode falar o que quiser, né? Tipo assim. É prima dele. Prima? Ah, é prima, né? Tia, né? Rangini é a mãe, Bharati é a prima. A Bharati é a prima, isso mesmo, Rangini é a mãe. Okay. Então aí ele ficou de. Né? É mais ou menos isso, né? E Prabhupada Bhaktisiddhanta está preocupado com isso. Então, se no inverno eles vissem um discípulo sem agasalho, ele pediu aos gerentes que fornecessem alguns agasalhos, ou diretamente dava algumas dos seus, né, para eles. Né? Ele mandou fazer casacos compridos de aparência distinta para protegê-los do frio. Quando os administradores da Chaitanya Mata quiseram mandar para casa um interno com tuberculose, Prabhupada Bhaktisiddhanta propôs que seus próprios aposentos fossem concedidos ao devoto aflito. Bom, depois disso, eles construíram, né, um prédio à parte, né, onde ficavam os doentes, né, assim, os matavassis que estavam doentes. O hábito comum de Prabhupada Bhaktisiddhanta era indicar um desejo em vez de ordenar que um discípulo cumprisse. Essa era outra característica que ele tinha. Por exemplo, muitas vezes com a sua equipe de edição de revistas, ele discutia em detalhes pontos filosóficos
e refutações de teorias opostas, embora fosse entendido que ele estava delineando um rascunho para um artigo. Era mais provável que ele dissesse: seria bom se algo fosse escrito, do que ordenar que fosse feito, né? Então, mas, também para suas necessidades pessoais, né? Ele se comunicava por indicação e não verbalmente, né? Por exemplo, ele olhava assim, de uma forma muito enfática assim, para o copo vazio, né? Que era kombucha, para transmitir: eu quero água, né? Uma coisa assim. Não, brinco. Seus discípulos íntimos estavam familiarizados com esses gestos e agiam de acordo a essa instrução dele, né? E eles, ou seja, eles não precisavam ser informados, somente olhavam para o Bhaktisiddhanta e já sabiam o que tinha que fazer. O Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele ficou perturbado quando os discípulos errantes, né, deixaram a missão e voltaram aos seus antigos caminhos, né? Em alguns casos, ele enviou outros devotos para tentar recuperar seu associado. Ele ficou tão com o coração partido ao ouvir sobre a apostácia. O que é apostácia? Não tem uma outra palavra não, entre parênteses? Renúncia ou abandono de uma crença religiosa. Apostácia existe. Apostasia, eu acho. Apostasia? Fala. Um devoto que abandonou. De um discípulo sannyasi, né? Claro, imagina um sannyasi que havia abandonado tudo, não é? Incrível. Então ele começou a chorar apelando para Mahaprabhu. Ele falava: por que você me deu inspiração para sentenciar aquela alma sannyasi se você não estava preparado para protegê-lo de Maya? Eu não tenho nenhum poder, estou desamparado. Eu desisto, não farei mais esse serviço. Embora profundamente desapontado, depois de algum tempo ele ajustou os seus sentimentos e novamente resolveu continuar a luta da pregação. Certa vez o Prabhupada Bhaktisiddhanta viajou com uma comitiva para instalar deidades em uma nova mata. Embora satisfeito com a construção e os preparativos para o festival, ele notou a ausência de um discípulo brahmachari que residia ali e perguntou sobre ele, né? Os devotos relataram que o brahmachari estava se comportando mal com uma vizinha, né? E uma noite depois de ter sido severamente insultado por seus irmãos espirituais mais velhos, havia fugido com todos os seus pertences, né? O brahmachari estava pulando o muro, né? Pulando a cerca. Eles lamentaram que ele tivesse ido embora, mas, estando ocupados com os preparativos para a abertura do templo, não tiveram tempo de procurar. O Prabhupada Bhaktisiddhanta comentou com tristeza: é difícil trazer uma pessoa, né, do torpor de Maya, é difícil tirar, para o reino da devoção. Depois de eras debatendo nas ondas da angústia mundana, uma rara alma afortunada pode finalmente aproximar-se da costa. Empurrá-la novamente para o oceano é muito hediondo, né? Uma diva veio até nós, mas de alguma forma nós o mandamos de volta para sofrer. Essa alma significa mais para mim do que todos esses prédios e outros arranjos que vocês fizeram, né? Ao ouvir isso, seus discípulos também ficaram arrependidos, né? De repente, Hayagriva Prabhu, que é quem foi depois conhecido como Bhaktivedanta, chamado Maharaj, ele disse: eu sei onde procurá-lo. Um dia o relógio de um devoto quebrou e ele imediatamente o consertou. Ele deve estar trabalhando em uma relojoaria. Os devotos não vasculharam a cidade, finalmente encontraram seu irmão espiritual fugitivo consertando relógios na sala dos fundos de uma loja. Ele começou a chorar e disse: Krishna respondeu a minha oração. Tenho estado muito triste desde que deixei a mata, mas estava muito envergonhado para voltar. Tenho orado a Krishna dia e noite para que de qualquer maneira ele me traga novamente a ele. Deus respondeu: sim, você terá que voltar, porque Guru Maharaj, Prabhupada Bhaktisiddhanta, está sentindo muito sua falta. O Bhaktisiddhanta Prabhupada ficou encantado ao ver seu discípulo perdido, né?
que ficou dominado que foi dominado pela compaixão de seu mestre, inconcebivelmente misericordioso. História famosa.